Olá! Está começando o primeiro episódio do FliGcast, o podcast para quem lê com todos os sentidos. Eu sou Bianca Silva, podcaster, professora de Direito e Arte e comunicadora no canal Enlivre-se no YouTube. Nós estamos no primeiro episódio do podcast da Feira Literária de Mucugê, que é conhecida como um território da leitura e que acolhe a experiência leitora em diálogo com escritores e com outras artes. Hoje nós estamos aqui com 4 convidados: Esther Maria Figueiredo, Franklin Martins, Patrícia Valim e Márcia Mendes. E hoje falaremos sobre os caminhos para a independência da Bahia, que neste ano de 2023 completa o seu bicentenário. Para que você conheça a Feira Literária de Mucugê, faremos uma breve retrospectiva das edições anteriores. A primeira edição da feira aconteceu em 2016 e teve como temática central "Levaram o ouro e nos deixaram tudo. Deixaram-nos as palavras", frase de Pablo Neruda. E teve como autor homenageado o escritor Afrânio Peixoto, que nasceu em Lençóis, na Bahia, e narrou muitas histórias na Chapada Diamantina. Na edição da feira de 2017, o lema foi "Somos paisagens dos sertões em rotas de composições", e teve Euclides da Cunha, autor de Os Sertões, enquanto escritor homenageado como parte das comemorações pelos 120 anos de Canudos. Em 2018, o tema foi Literatura e Resistência, a vida nos rastros da palavra, e homenageou a escritora Conceição Evaristo. Em 2019, a programação foi dedicada a Castro Alves. Ser livre é gigante. Em sua 5ª edição, realizada em 2022, a FliG reuniu narrativas dos anos 2020 a 2022 e foi conduzida pelo tema Literatura e Ancestralidades. Na 6ª edição, que acontecerá neste ano de 2023, entre os dias 16 e 20 de agosto, na cidade de Mucugê, a feira acontecerá no ritmo da letra e do som, com o tema Literatura e Música. E você já pode acompanhar a programação que vem sendo divulgada na página oficial da FliG no Instagram, @FliGmucugê, e no site fligmucugê.com.br. A feira já confirmou a presença de Itamar Vieira Júnior, autor de Torto Arado, vencedor do Prêmio Jabuti e que lançou agora, em 2023, Salvar o Fogo, e da cantora e compositora Letrux. Hoje nós estamos aqui na primeira edição do FliGcast, o podcast da Feira Literária de Mucugê, e eu tenho a honra de receber Esther Maria Figueiredo, que é pós-doutora em Linguística pelo UNB, escritora e curadora da FliG. Esther, é uma honra te receber mais uma vez aqui em um território de podcast, digamos assim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde, Bianca. Um abraço afetuoso para Patrícia, Márcia e Franklin. Num momento assim que a literatura clama para a gente poder fazer releituras do Brasil. E junto com Patrícia e com Franklin, essa releitura do Brasil se insere nesses 200 anos da nossa independência do Brasil na Bahia. E como é bom a gente saber que Franklin, como escritor, Patrícia e Márcia corroboram para a nossa curadoria em uma feira literária da Bahia, na 6ª edição, que tem como tema Literatura e Música. Então, estamos aqui para poder produzir esse conhecimento literário a partir dessas pesquisas históricas e, ao mesmo tempo, literárias, que vai orientar a gente aqui nesse podcast. E sendo conduzida por você, Bianca, canal Enlivre-se, assim, essa parceria Enlivre-se e FliG é tudo de bom para a gente, né? Então, que essa estreia seja realmente a abertura de vários e vários canais aqui para a gente agora traduzir, né, a literatura por essas ondas, que não são só ondas do rádio, né, mas são essas ondas agora que o nosso podcast está inaugurando.
Maravilha, então nessa primeira edição do FliGecast não poderia ser diferente. Nós estamos recebendo a curadora literária da Flige e eu já começo lhe fazendo perguntas sobre curadoria, né? A curadoria, desde a sua etimologia, envolve um processo de condução do olhar permeado por lucidez e reflexividade. Estamos falando de olhar, de perspectiva, de metáforas do conhecimento traduzidas pelo sentido da visão. Na sexta edição da Flige, no entanto, as significações poéticas e literárias estarão acontecendo com outro sentido. Estaremos, como afirma Jean-Luc Nancy, estaremos à escuta. Então eu queria que você contasse pra gente por que literatura e música, né? Qual a razão desse mote temático que movimenta a sexta edição da Feira Literária de Mucugê, que acontece nesse ano de 2023, entre os dias 16 e 20 de agosto. Literatura e música é algo que está sempre nessa composição de interpretação dos sentidos do texto. Quando a gente lê um texto, a gente encontra e faz essas pausas. Ao mesmo tempo, as palavras soltam das folhas ou de outras matérias também que são gravadas. E a gente imprime ritmos, imprime sons, né? E esses sons a gente tem que entender na letra como uma das materialidades de produção de sentido. Em outros momentos que eu já estive aqui com você, e como a gente já leu isso também, tanto em Patrícia e Franklin, né, e Márcia, a literatura precisa de ter o diálogo com outras linguagens. Por isso que literatura e música é uma das formas também da gente interpretar o que acontece e o que já aconteceu também nessa história toda do Brasil. E quando se pensa no enfoque da literatura e música, não tem como também a gente não associar a música que é produzida em todos os cantos desse país, em todos os momentos. E o que é a letra, né? E o que é a música? O que é uma letra enquanto composição, o que é uma letra enquanto poesia, o que é uma letra enquanto romance, quais são os enredos que estão presentes nisso. E a música ajuda a gente a extrair e a produzir esses erros, a produzir esses enredos. Então, nessa dimensão de que a gente busca sempre as interpretações, né, a música e a literatura é um conjunto, é um par, que nessa edição da Flige, nessa sexta edição, está caminhando lado a lado. Nessa dimensão também formativa e conceitual de entender que a curadoria é produzir conhecimento literário, mas mais do que produzir, é também socializar esse conhecimento literário com as outras linguagens, com as outras possibilidades de interpretação. Maravilha. Então, quando a gente você fala, né, desse diálogo com outras linguagens, com outras formas de arte, e a gente percebe que a Flige, ela tem uma programação que dialoga de fato com outras linguagens e tem uma perspectiva de trazer uma linguagem inclusiva, né, que atinja outros públicos. Então, eu queria que você contasse pra gente também como está sendo, né, a estruturação dessa programação nessa perspectiva. É um território literário, né? E como território você tem diferentes espaços que precisam ser ocupados. Então, a literatura está, claro, como o livro, como personagem principal nas mesas literárias, como fazer literário, a criação literária. Você já disse aí do Itamar, do Franklin, da Patrícia, que chega para a gente nessa edição, fazendo essa vestimenta da letra por meio das histórias, né, da música e também dos enredos e do que é contado e das oralidades. A gente percebe também a perspectiva intergeracional que uma feira literária precisa absorver, do público infantil até o público adulto, o idoso, ocupando todos os espaços da cidade. Realmente, né, a gente ocupa o território de Mucugê, essa cidade histórica, com todas as atividades para esses públicos. A Fligezinha vem para a gente nessa dimensão também de encontrar personagens que são traduzidas, personagens históricas que são traduzidas por meio da poesia, de suas biografias. A Fligecine, então são as múltiplas linguagens que estão consorciando, né, esse tecido, fazendo essa tessitura do que é realmente uma programação curatorial para um enfoque de um evento que tenha a dimensão de apresentar, né, a literatura e a música.
Maravilha, e é com essa introdução, sendo aí recebidos com a curadora literária da FLIGE, que eu inicio a apresentação dos nossos próximos convidados. Franklin Martins é jornalista e entre 2007 e 2010, durante o segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ocupou o cargo de ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Em 2005, publicou o livro Jornalismo Político e, desde 1997, começou uma pesquisa sobre a intensa relação entre a política e a música no Brasil em 1997. Patrícia Valim é pesquisadora, doutora em História Econômica pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professora adjunta de História do Brasil Colonial no Departamento de História da UFBA e é idealizadora do projeto Mátria Brasil. Nossos convidados que já entrarão aqui para falar com a gente dialogam diretamente as suas perspectivas poéticas, históricas e musicais com o bicentenário da independência da Bahia no Brasil. Olá, Patrícia. Olá, Bianca. Olá, Franklin. Olá, Márcia, Esther. É um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço muito. Uma alegria. Bom, é um prazer também estar aqui com vocês e a gente poder conversar sobre esses temas. Bom, eu vou começar fazendo pergunta aqui para Patrícia, né? Convidar aqui novamente a Patrícia Valim para a gente conversar, para perguntá-la aqui sobre a sua escrita, sobre a sua produção. E Patrícia, a decolonialidade busca desconstruir o paradigma de uma história entendida como universal. E, consequentemente, né, essa história considerada universal, ela acaba por invisibilizar diversos sujeitos. Então, eu gostaria de começar esse podcast, de começar essa nossa primeira edição do FLIGEcast. Como a gente pode compreender esse processo de invisibilidade ideológica a partir da independência e também do manifesto escrito pela Urânia Vanério? Seja muito bem-vinda mais uma vez. Fique à vontade. Muito obrigada, Bianca. Acho que essa pergunta ela é extremamente interessante, né? Sobretudo quando você destaca a invisibilidade ideológica, né? Ao longo da história, não só do Brasil, mas esse é um fenômeno que ocorre em várias localidades, né? Na Europa, nos Estados Unidos, e isso é muito forte quando a gente pensa na chamada história nacional. Porque a gente tem, né, durante muitos séculos, primeiro você tem uma ideia de sujeito universal que vem no empuxo das lutas pela Revolução Francesa, né? Quando a gente vai pensar no sufrágio, a gente está o sujeito universal, num primeiro momento ele é o homem branco europeu, né, que está na metrópole, né, colonizadora. Quando a gente vem para cá, a gente atravessa, né, o Atlântico e chega aqui no território do Brasil, ainda no período colonial, nesse momento de transição do 18 para o 19, quando a gente vai pensar cidadania, né, no empuxo dessas lutas, que elas não começam no 7 de setembro e muito menos terminam no 7 de setembro. Né? Aqui a história da Bahia, a Joana Angélica é assassinada em 19 de fevereiro de 22. Né? Você tem a nomeação do comandante das armas em português e os baianos e as baianas já se organizando. Então, quando a gente vai pensar a escrita da história brasileira, né, a partir, aí eu estou falando de uma escrita de história mesmo, a partir do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, criado em 1838, né, por Dom Pedro I, pela regência já, né, e aí naquele processo de maioridade e tal, o sujeito universal que se pensa aqui no Brasil, ele é um sujeito branco, né, que tem origem, né, no português colonizador, e ele é predominantemente sudestino, né? E aí eu estou chamando de sudestino aquela história que transforma em nacional eventos ocorridos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Por exemplo, o 7 de setembro ele é um evento paulista,
né? Ele teve um impacto, ele não estou, evidentemente, diminuindo a importância dele. O meu ponto, né, a minha questão com essa pesquisa sobre a Urânia Vanério e sobre as mulheres e sobre o projeto Mátria Brasil, que é publicado semanalmente na Folha de São Paulo, é mostrar que as mulheres estavam lá e que, portanto, elas também constroem, e muitas vezes a ação que elas tiveram no tempo ido, né, foram determinantes para os acontecimentos, né? Então, por exemplo, a gente está falando eu falei que o 7 de setembro eu não estou aqui diminuindo, né? Mas se a gente for pensar, as lutas na Bahia, elas se resolvem em 23, né? Agora, elas se resolvem entre setores dominantes, porque os homens pobres, as mulheres pobres, as pessoas escravizadas, né, os indígenas, as indígenas continuaram lutando até o final de novembro de 1824, na Revolta dos Periquitos, e foram brutalmente desmobilizadas e foram brutalmente mortas, né? E aí por que eles continuaram lutando? Lutando por direitos, lutando pela oportunidade de constituir, de ocupar a esfera pública, lutando, né, para ter a cidadania reconhecida. Meu ponto essas mulheres, e mostro isso, né, com a documentação, a partir de uma pesquisa de busca nominativa, mostrar como essas mulheres aproveitaram, né, de momentos de grande instabilidade política na história brasileira para lutar por igualdade civil, e elas estão explicitando isso, né? Urânia Vanério escreve um manifesto chamado Brasileiras, que é publicado num periódico em Coimbra, num único volume, e nesse periódico ela diz: não há belo sexo, como as mulheres eram chamadas na época, sem que haja liberdade civil. A gente está falando de um negócio dessa magnitude, né? Então, é uma luta, e elas não estão lutando, né, só em causa própria, o que já não seria pouco. Urânia Vanério, inclusive, tem uma luta grande, né, e ela é autorizada a criar uma escola de ensino mútuo. Escola de ensino mútuo não é algo que existia, né? Uma das primeiras foi dela e da mãe. Então, quando a gente está falando de escola de ensino mútuo, há uma preocupação da Urânia, que tem na educação, né, entendia muito bem, escreve isso, um mecanismo de emancipação, razão pela qual ela solicita, né, para o Dom Pedro I, em 1826-27, a autorização para criar uma escola para meninas também. Isso é muito interessante, né? Maravilha, Patrícia. Nós que estamos aqui, né, em pleno período de comemoração desse bicentenário da independência do Brasil na Bahia, a gente tem essa perspectiva, né? A gente tem a perspectiva, muitas vezes, de vislumbrar a história por meio dos heróis tradicionais, e esse herói, em geral, é sempre uma figura masculina. Inclusive, quando a gente analisa esse manifesto que você menciona, ele foi inicialmente atribuído a um homem, né? A autoria foi atribuída a um homem. Então a gente observa que esse processo de resgate, né, da Urânia, esse processo de resgate que envolve o projeto Mátria Brasil, é sobretudo um projeto de resgate tanto da história do Brasil, mas também um projeto que vem buscar restaurar esse futuro, né, em busca de igualdade, em busca dessa igualdade de gênero. Desculpa te cortar, mas claro, se você me permite, claro, mais do que resgate das mulheres que sempre estiveram lá, né, e sempre foram determinantes para os rumos, né, das coisas, e estavam, né, à mesa decidindo coisas, né? Semana passada eu escrevi um artigo sobre as matronas do Recife, como é que elas se organizaram para expulsar os holandeses de Porto Calvo, que era uma região central, né, a 100 quilômetros do Recife, e ali a batalha começa a ficar praticamente irreversível, né, naquela situação. Mais do que isso, eu acredito muito, né? Trata-se de uma consolidação da democracia. Não há uma democracia possível se você não tem uma história representativa de fato, né? Nos últimos 4 anos, a história foi brutalmente atacada, né? Foi brutalmente desconsiderada, ela foi aviltada, né? E não é só aqui no Brasil, o negacionismo científico, histórico, né? E científico de maneira geral, ele é um fenômeno da extrema-direita, em
Então, nós, né, que trabalhamos com a história das mulheres e com o negacionismo também, né, há já um acúmulo de pesquisas que mostram que uma história e uma ciência não representativa, que não dê conta da diversidade, e no Brasil, então, a gente está falando de um país com dimensão continental, né? Então, o que acontece em São Paulo, ele ser narrado, ele ser tratado como um fenômeno nacional, isso é uma brutal desigualdade, né? Isso, sobretudo porque você tem as maiores lutas da independência, elas acabam acontecendo aqui no Nordeste, de fato. O 7 de setembro não tem luta. No Rio de Janeiro, a grande luta foi antes, né? Foi em agosto de 22, quando Dom Pedro se articula com tropas locais e consegue mandar os portugueses para cá. E por que os portugueses e a turma de Dom Pedro I se organizaram na Bahia? Porque era a segunda praça que mais traficava pessoas africanos e africanas escravizadas. Então, o projeto do Dom Pedro era a manutenção da escravidão. Você tem uma aliança ali entre setores, né, entre potentados locais, entre poderosos locais, e aí as pessoas queriam mais coisas, elas queriam liberdade, elas queriam participação política, elas estão querendo casa, elas estão querendo uma série de melhorias, de conquistas sociais, né, e elas não saem das ruas. A Confederação do Equador, a gente está falando da Guerra do Genipapo, 3 mil pessoas. Como é que a gente tem até hoje um livro didático sem essas guerras? A Guerra da Bahia atinge quase 1.000 pessoas. Guerra do Genipapo, 3 mil, pega toda a região que a gente chama de Nordeste atualmente, e que as tropas de Dom Pedro I fizeram uma verdadeira carnificina com essa população, para que eles saíssem das ruas. Num primeiro momento, você mobiliza por meio de panfletos, que é uma estratégia muito comum desses movimentos, dessa radicalização desses movimentos, e depois que eles conseguem o que eles querem tirar as pessoas da rua. E aí eles vão falar na imprensa, né, nos panfletos, como a Orane escreveu. A Orane escreveu o panfleto mais radical de crítica ao Estado absolutista e de crítica à violência das tropas portuguesas na Bahia. Tanto é que ela tem como é que chama? Ela tem a condição política de solicitar ao imperador a abertura de uma escola de ensino mútuo. A gente está falando de uma menina, uma moça, né, que ela, inclusive, precisou mudar a idade para que ela fosse respeitada, porque aos 13 anos, naquela época, a gente está falando do começo do século XIX, era a idade que as pessoas se casavam e eram consideradas já relativamente respeitáveis do ponto de vista civil, o que é isso é uma outra questão. Mas a gente está falando de um processo que ele é brutalmente silenciado. E aí, quando eu falo de invisibilidade ideológica nos meus trabalhos, isso significa, é um conceito, né, entre nós que trabalhamos com a história das mulheres, significa que não foi por falta de fonte que essas mulheres não foram retratadas, porque fonte tem demais, e tem muito. Essas mulheres escreveram demais, lutaram demais e foram presas demais, criminalizadas demais. Então, há fontes policiais da Inquisição aos montes, e é a partir dessa, às vezes a gente tem um processo criminal, e essas mulheres eram presas, por quê? Porque elas estavam vendendo comida nas ruas da Bahia, por exemplo, que é o caso da Eugênia, né? De uma africana liberta chamada Eugênia. Aí ela foi presa 3 vezes. Por quê? Porque ela se encontrava com outras mulheres e elas vendiam comidas nas ruas, como a gente vê aqui, quem mora em Salvador, né? E aí, para que elas não se organizassem como uma categoria, para que elas não, trocassem informações políticas, elas eram presas. Elas eram processadas? Não necessariamente, mas a prisão já deixava o ato, né, de que ela era uma sujeita em suspensão. Então, eu acho muito interessante, eu agradeço demais a oportunidade de poder trazer a história dessas mulheres na Fligê, né? Que bom. Maravilha te ouvir. Então vocês acabaram de ouvir a Patrícia Valim falando aí sobre esse processo de invisibilidade ideológica, traduzindo por meio, né, desse projeto Mátria também a verdadeira história dessas mulheres que compõem aí, né, a nossa ancestralidade, que sobretudo é parte essencial para que a gente consolide de fato uma democracia. E Patrícia, eu vou te pedir para continuar aí, eu vou chamar o Franklin, mas peço para continuar aí que a gente volta a conversar. Com certeza. Obrigada, Bianca.
Bom, nós estamos falando sobre a Feira Literária de Mucugê, na sexta, que está em sua sexta edição, e neste ano tem como tema literatura e música. A Feira Literária de Mucugê será atravessada também, terá como mote, atravessando as suas mesas, enfim, a sua estrutura, o bicentenário da independência da Bahia. E em uma dessas mesas nós encontraremos música e poesia na independência do Brasil na Bahia, que será composta pela Patrícia Vallen, que acabou de falar com a gente, e também pelo Franklin Martins, que eu vou chamar aí para compor o nosso podcast. Olá, Franklin, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Bianca. Muito obrigado pelo convite aí para conversar com vocês. Maravilha. Franklin, já vou começar também com perguntas, né? Quando a gente vai analisar aí, você tem uma vasta produção, não só de livros, mas também de documentário premiado, mas especialmente quando a gente pensa no livro Quem Foi que Inventou o Brasil, a gente observa que é de fato uma produção que dialoga diretamente com a Feira Literária de Mucugê, que vem nesse ano com o mote Literatura e Música. Nessa obra, você reúne mais de 1.400 canções que contam a história viva do Brasil, de 1822 a 2002. Então, nós temos uma trilogia formada pelos volumes 1, 2 e 3, e em 2022 foi editado o volume 0, trazendo informações sobre cada uma dessas músicas garimpadas que situam historicamente os fatos. E aí nós vamos caminhando diretamente para a independência da Bahia, e eu queria que você contasse pra gente, né? Franklin, nasce o sol ao 2 de julho, brilha mais que no primeiro. Conta pra gente como a independência da Bahia foi representada musicalmente e seu processo de pesquisa envolvendo todo esse histórico musical. Olha, deixa eu fazer uma pequena introdução. Eu não sou nem músico, nem musicólogo, nem historiador. Eu sou jornalista, mas gosto muito de música. Mas sou um analfabeto musical. Eu não sei ler uma partitura, não toco nenhum instrumento, nada disso. Mas, a partir do finalzinho do século XX, eu fui ficando impressionado com a quantidade de músicas sobre política que havia no Brasil. Todos os países têm música sobre política, mas na maioria dos países as músicas sobre política elas estão muito concentradas em momentos de grande confrontação política e social, revoluções, guerras civis, Comuna de Paris, Revolução Francesa, Guerra Civil Espanhola. Assim, nesse momento há uma grande produção musical. A disputa vai para o terreno da música. Mas passado isso, com a vitória de um dos dois lados, o que acontece? Cai um pouco a produção musical, cai bastante. No caso brasileiro, me surpreendeu porque nós tínhamos uma tradição que era quase como se a música fizesse um tipo de uma crônica da vida política, não só política, mas também comportamental, uma série de outras questões, mas fazia da vida política, e geralmente com um viés, vamos dizer, de crítica aos poderosos. Não necessariamente, também tinha adulação, também tinha puxação de saco e tal, mas havia, em geral, uma crítica assim. Isso algo me impressionou, tanto que nos 3 volumes que eu lancei em 2015, que são sobre a República, que vai de 1902, que é o ano que começa a produção da indústria fonográfica no Brasil, que se prensam os primeiros discos, até 2002, para o ano da eleição de Lula. Nesses 101 anos, entende? Foram reunidas 1.100 músicas. Foram reunidas músicas. Eu, desde o início, eu tive a preocupação de eu não quero escrever um livro de história sobre a música, sobre política. Eu quero escrever um livro com música. Então, eu lancei também um site onde todo mundo poderia escutar as músicas que estavam mencionadas no livro, daquelas que já estavam em domínio público na íntegra, as que não estavam em domínio público, apenas um trecho, 30 segundos, que é mais ou menos o que a lei permite. Quando terminou isso, é uma produção riquíssima, que tem 1.100 músicas gravadas sobre política durante 100 anos, que abordam todos os fatos, que vai desde o período do início da República, passa pela República Velha, depois passa pela democracia de massas que começa a se construir no Brasil, pela ditadura militar, depois da ditadura militar. Ou seja, é um processo que vem até os dias com todos os gêneros musicais. Não é um gênero que faz música sobre política, outro não. Todos os gêneros musicais fizeram música sobre política. Quando acabou aquilo, eu olhei e disse assim, será que isso existia no Império também? E fui andar para trás. Por isso até que, cronologicamente, esse volume que está sendo lançado agora, ele se chama
e agora, nesse ano, eu lancei o volume 0. E o que quase que me comove na produção musical do Império, reuni quase 300 músicas, delas com partituras, com melodias, etc., 230 e tantas. Dessas 230 e tantas, 130 nunca tinham sido gravadas. Só tinha partitura. Tiveram de ser gravadas agora. Eu agradeço a amigos meus que gravaram essas canções, especialmente ao músico João Nabuco. E o que isso mostra? Como que a música jogou um papel extremamente importante na crônica política e na disputa política durante o período do Império. Nós não nos damos conta, muitas vezes, mas o Brasil era um país onde a transmissão oral era decisiva em todos os embates políticos da época, durante o Império. Para se ter ideia, a primeira gráfica no Brasil foi autorizada a funcionar em 1808. A primeira faculdade no Brasil só pôde existir, ser fundada em 1808. O primeiro jornal no Brasil só pôde ser impresso em 1808, quando chegou Dom João VI. Antes disso era proibido. O Brasil era como se fosse uma sucessão de enclaves de produção econômica. Mas você não podia ter uma sociedade que se organizava em torno da política, em torno da economia. Não, era o vice-rei que mandava, que fazia tudo, e você ou baixava a cabeça ou acabava como Tiradentes. E muitos outros que acabaram assim também. Então, o que aconteceu? Eu costumo até brincar, eu digo, olha, o Brasil devia ter em cada cidade uma estátua para Napoleão Bonaparte, porque foi Dom João VI fugindo de Napoleão Bonaparte que começou a trazer gráfica para o Brasil, começou a trazer cultura, teatro, toda uma série de coisas que antes não tinham, pelo menos do ponto de vista institucional. Então a disputa era muito grande, mas se dava a disputa o tempo todo pela transmissão oral. E na transmissão oral a música joga um papel importantíssimo. Porque, da mesma forma, quando você... Não é que você podia escrever panfletos? Podia escrever, escrevia, mas os panfletos atingiam uma parcela da população mínima. Mínima. E atingiu essa parcela da população mínima um pouco mais quando eram lidos, entende, os panfletos, os artigos de jornal, isso já em 1820 e pouco, porque antes não tinha. Eles atingiam sendo lidos nas tavernas, sendo lidos nas esquinas, sendo lidos em alguns lugares públicos, entende? Mas como é que disseminava a disputa política? Ela se disseminava basicamente ou pela poesia, porque tem rima e tem ritmo, ou pela música, que tem rima, tem ritmo e, além disso, tem melodia. Não é à toa que os dois principais, vamos dizer, nomes da política nacional, logo depois da independência, fizeram música logo nos primeiros anos. Dom Pedro I fez o hino da independência e José Bonifácio, já exilado, escreveu a letra de uma paródia de uma canção espanhola, de um hino militar espanhol, chamada As Cantigas Báquicas, que não tem nada a ver com Bach, entende? O compositor alemão, a cantiga de bebedeira, a beber, e onde ele critica os corcundas, critica os caramurus, ou seja, ele critica aqueles que os portugueses e aqueles que continuam depois da independência se abaixando para os portugueses. Então você tem um processo, mas na Bahia você tem um fenômeno interessantíssimo, justamente porque você teve uma mobilização popular muito forte na Bahia, você tem várias músicas compostas e cantadas naquela época que lidam com a questão da independência, e que a maioria delas jamais foi gravada depois, à exceção do hino da Bahia, que foi composto naquela época, entende? Em 1823, foi composto por um maestro, e também o cara que fez a letra era um alferes, o Titara, entende? Que fez a letra, que é o hino do 2 de julho, hoje em dia, que é o hino da Bahia hoje em dia. Entende? Mas também teve músicas que eram cantadas pelo povo. O Mário de Andrade, pesquisador de música espetacular, foi uma pessoa que teve um papel monumental na coleta de músicas no Brasil, em todo sentido, não só sobre política, ele coletou uma música que ele nem se deu conta da importância dela. Eu batizei de Moça Baiana, porque não tem título. Ele diz assim: Moça Baiana, saia para a janela, venha ver maroto que lá vai para a guerra. Se vocês puderem, depois botam aí. Eu tenho no site, eu mandei para vocês o trecho, 30 segundos da música que ele gravou agora. Ele não percebeu que era uma música sobre a época da independência. Maroto é como os baianos chamavam os portugueses na época. Era maroto, também chamavam de caramuru. No Rio de Janeiro, chamavam também de maroto, mas também chamavam de corcunda ou pé de chumbo.
Bem, mas ele coleta uma música que fala sobre isso. Tem uma outra música que é uma canção de bebedeira também, a canção de porre, que foi coletado pelo pesquisador musicólogo baiano Guilherme Teodoro de Mello, e ele, isso no livro dele, 1908, e ele coletou uma micropartitura também, quer dizer, que diz que o papagaio é o símbolo da independência. Entende? Essa música é cantada na Bahia, inclusive tem uma escritora baiana em 1840, conta no livro de memórias dela, Longos Serões no Campo, como que essa música era cantada na casa dela, na fazenda dos pais dela, numa coisa assim, quando ela era menina. Entende? E tem o Guilherme Teodoro Pereira de Mello, coletou também a partitura e diz: o papagaio é brasileiro, até na cor ele é brasileiro. De onde vem toda essa gente? De onde vem toda essa gente? Vem do Brasil independente, vem do Brasil independente. Ou seja, mostra que estão cantando a chegada das pessoas, isso é na Bahia, entende? Para lutar pelo Brasil independente. Então, são coisas muito importantes, mas tem outras que não se conseguiu coletar até hoje a música, e eu acredito que seja possível, a melodia. O Xavier Marques, no livro dele, Sargento Pedro, entende? Que é um livro escrito, acho que em 1910, ele coletou uma música, ele só tem os versos, entende? Que é Marotos com Pão, volta a dizer Marotos. E ele mostra como que em Taparica os baianos, liderados por uma mulher negra, entende? A Maria Filipa, enfrentaram os portugueses. E ele traz a letra da música. E é sintomático também que um grande musicólogo e folclorista brasileiro, Pereira da Costa, no seu livro Folclore Pernambucano, que é um livro extraordinário, escrito na mesma época, 1908, eu acho, traz a mesma música e diz o que diz aquela letra. No fundo é o seguinte: na Bahia já não se põe mais roupa no quarador, porque com a tropa lusitana, a mão viu, o olho viu, a mão andou, ou seja, quando passavam os portugueses eles roubavam as roupas. Isso é da época da independência. Eu acho que ainda é possível coletar uma música como essa, ainda deve estar no domínio oral em pessoas antigas que ouviram isso, ou pessoas, vamos dizer, netos de quem ouviu o avô cantando, coisas desse tipo. Isso é tudo muito importante porque, no fundo, a música conta mais sobre como que a sociedade sentiu, reagiu e muitas vezes influenciou as disputas políticas do que, às vezes, os trechos de discurso, que são coisas feitas dentro da instituição. Então, eu acho que tudo isso é muito importante. E é curioso o seguinte: isso da independência, porque a independência não é só 1822, 1823, entende? A Patrícia já falou aí, quer dizer, em 1823 você tem a Bahia, que é a decisão, digamos assim, da independência, que bota os portugueses para fora, é na Bahia, e logo em seguida no Piauí, mais ou menos no mesmo tempo, na Batalha do Genipapo, entende? Quer dizer, então, é um processo, mas isso não acaba, porque os portugueses ou os marotos continuam muito fortes e continuam ainda a dar as cartas, ou pelo menos serem muito fortes na disputa para dar as cartas dentro daquele novo país que estava surgindo. Entende? E isso, primeiro, vai se manifestar na disputa do ponto de vista institucional, entre Pedro I e Zé Bonifácio, e isso depois vai se manifestar no fechamento da Assembleia Constituinte, e isso vai se manifestar depois num progressivo afastamento de Dom Pedro I da dinâmica da vida política brasileira, o que vai conduzir a um crescimento imenso da imprensa de oposição a ele, que aí já havia uma imprensa, entende? E você vai ter também um crescimento muito grande da oposição nas ruas a ele, em todo o país, e isso vai produzir, no final das contas, a abdicação. E tem músicas que mostram isso, entende? Ou seja, pegavam o estribilho do hino da independência, escrito por Pedro I, pegavam esse estribilho e faziam versinhos, faziam paródias, onde os portugueses, os cocundas, os marotos, os pés de chumbo, chamavam os brasileiros de cabra-gente brasileira. Então eles diziam: cabra-gente brasileira, que trocou as 5 chagas de Cristo, que é o símbolo de Portugal, aquelas 5 torres, entende? Pelo gentio da Guiné, ou seja, pelos africanos. Entende? E vocês não vão longe por causa disso.
Aí os brasileiros respondiam nas ruas. O Pedro Calmon mostra isso também. No livro dele, os brasileiros respondiam. Aí essa negócio da cabra gente brasileira, eles respondiam mostrando que os portugueses não estavam com nada, entende? Quer dizer, na música Passo Afora Pé de Chumbo. Então, tem também as músicas aí. Se depois puder, vocês mostram aí, botem os trechinhos, entende? Que é interessante isso a gente, não eu falar, é vocês ouvirem, nós ouvirmos. Porque vocês, às vezes, vão descobrir que certas coisas que vocês estão ouvindo agora, que só foi gravado pela primeira vez, vocês já ouviram alguém cantar na rua, porque a transmissão oral já trouxe. Ou um parente. Eu, por exemplo, tive um caso interessantíssimo. Quando eu estava escrevendo os primeiros volumes, eu li um livro que tinha uma música que se cantava no Brasil durante a Guerra do Paraguai, no Rio de Janeiro, sobre a Guerra do Paraguai. Não tinha melodia, só tinha os versos. Eu olhei e disse assim, eu conheço essa música, eu canto essa música. Eu, um garoto, quando eu tinha 8, 9 anos, meu tio, lavando o carro no Espírito Santo, cantava essa música, entende? Mamãe vai dizer ao papai, eu vou para a Guerra do Paraguai. Meu filho, o que vais fazer? Tu vais para a guerra, tu vai morrer. Nunca tinha sido gravado, mas a transmissão oral trouxe até hoje. A riqueza é muito grande. E tem uma questão que eu acho que a Patrícia tocou aí, que eu acho muito relevante, tem muito a ver com a Bahia. Assim, às vezes nós temos dificuldade para entender o que está dentro da música. Eu vou citar um exemplo, a meu ver, simbólico, que é fortíssimo. Todos nós já cantamos, já escutamos a canção Escravos de Jó. Todos nós. Uhum. Mas não é uma coisa estranha que só no Brasil existe uma música sobre... E todo mundo acha que Jó é o personagem da Bíblia. Aquele que tudo tinha, tudo perdeu e tudo recuperou porque não perdeu a fé no seu Deus. É estranho. Dezenas de países onde a Bíblia tem uma presença muito forte, o Antigo Testamento jamais tem uma música sobre os escravos de Jó. Ela devia ter se disseminado pelo mundo. Não. Quem é o Jó? Será que é o personagem da Bíblia? A etnolinguista baiana Ieda Pessoa de Castro decifrou essa charada. Não tem nada a ver com Jó. Na verdade, nas línguas bantas, ou seja, são as línguas faladas basicamente ali de Camarões para baixo, Zó, o N que anasala um pouco com um Zó, ou em alguns lugares Jó, então um Zó ou um Jó, significa casa. Então, os escravos de Jó não é do personagem lá da Bíblia. Os escravos de Jó são os escravos domésticos. É isso que está dizendo, porque estão usando uma palavra derivada do banto. Entende? Então, os escravos de Jó jogavam caxangá, tira, bota, deixa os abelê. O que é zabelê? Zabelê é uma avezinha da família do Iambu. Mas não é estranho, deixa os abelê ficar. Por que tem os abelê? Na minha interpretação, zabelê também é uma corruptela. É uma corruptela da palavra zimbelê. E o que é zimbelê? Zimbelê, também em banto, quer dizer as pessoas que trabalham numa casa. E zi é o prefixo de plural que os escravos no Brasil usavam na chamada língua de preto, que se falava daqui. Como eles adaptavam para começar a falar português, eles botavam... nas línguas bantas sempre tem prefixo no plural, não tem uma declinação em plural, não. Sempre um prefixo. Eles falavam zi. Zi porque é um O com S, um A com S, é um artigo. Entende? Então, os zimbelê também são os escravos domésticos. E você vê o seguinte, quando a gente vê que tem um escravo doméstico, em vez da gente só ver que a música é legal, a gente vê o seguinte, está se cantando, entende algo que reflete a questão da escravidão dos escravos domésticos, no caso. Então, eu ressalto, não é porque eu estou falando aqui com vocês baianos ou para uma iniciativa, vamos dizer, aí da Bahia. A Bahia tem uma contribuição enorme na música, e mais do que isso, ela tem um trabalho extremamente importante de recolhimento, de coleta de músicas que vêm do tempo do Império. O trabalho feito pelo Núcleo de Estudos Musicais da Universidade da Bahia, entende? É uma coisa espetacular. Tem tudo? Não tem tudo. Ninguém vai ter tudo. Pode ter muito mais coisa, tem que correr atrás, mas é o seguinte, existe um trabalho que já tem
mais de 20 anos, entende? De juntar aquilo, coletar, para mim foi uma coisa preciosíssima, entende? E isso, eu acho que pode ir mais longe, eu acho que a gente tem que fazer um pouco, além de coletar partitura, tem que fazer um pouco aquilo que o Mário de Andrade fez, que é coletar a transmissão oral, e que outros fizeram, como o Guilherme de Mello fez, entende? Coletar a transmissão oral, que ela vai acabando, mas ela resiste, é inacreditável como ela resiste. Entende? Por quê? Porque é como que o povo, na época, os fatos que iam acontecendo, reagia àqueles acontecimentos. A história do Brasil não é para ser contada pelos políticos, pela declaração de voto, pelos artigos de jornais, só não. Isso é importantíssimo. Mas é para ser contado também como é que o povo reagiu a tudo isso. Se gostou, se não gostou, se torceu o nariz, se desconfiou, se apoiou, se brincou. E a música tem essa questão no Brasil, que é a da brincadeira. Essa tradição da brincadeira. Tem a coisa heróica, tem a coisa participativa, então, mas tem a coisa da brincadeira. E para encerrar, que eu já falei demais aqui, eu falei da transmissão oral. Então, o Brasil não tinha uma gráfica no Brasil em 1808. A primeira partitura impressa no Brasil de forma regular, as primeiras partituras, foi só em 1834. O primeiro livro de um autor nacional brasileiro impresso no Brasil foi na mesma época. A primeira peça de teatro impressa no Brasil, representada no Teatro Brasileiro, foi em 1830 e tantos, 35. Então, o que acontece? Você não tinha uma indústria cultural, era só transmissão oral. No entanto, quando aparece a indústria fonográfica em 1902, o Brasil logo é o quarto país com maior produção na indústria fonográfica. O Brasil teve uma indústria de teatro musicado ligeiro a partir de 1860 e pouco. Em 1880 já era uma coisa monumental, comparava as maiores do mundo. Então, o período que tem de transição de uma produção cultural dominada pela transmissão oral para uma indústria cultural, em outros países, na Europa principalmente, dura 250 anos, no Brasil não dura 50 anos. Isso significa o quê? Significa que a produção cultural, a transmissão oral chegou muito mais forte na indústria cultural do que nos outros países. E isso é uma das razões, entende, para nós termos essa riqueza na nossa produção musical. O Burke, que é um historiador que estuda a história da cultura no mundo, ele diz que a impressão gráfica, de certa forma, entende, amorteceu a cultura que vinha da transmissão oral na Europa. No Brasil, claro, algo amorteceu, mas ela teve que beber naquilo. A transição é feita em grande medida. Musicólogos, por isso, mas principalmente pelos circos de cavalinho ou companhias equestres, que levaram os palhaços cantores, como se chamavam, em geral negros, eles levaram essas músicas para a indústria fonográfica em 1902. Entende? Então, você tem ali 25 anos, pelo menos, de acúmulo que chega na indústria fonográfica. Então, tem uma coisa muito rica. Muito obrigado, já falei demais. Maravilha te ouvir, Franklin. Inclusive, a sua abordagem, né? A abordagem que você trouxe aqui hoje no nosso podcast e também a sua obra, ela traduz uma pergunta que você deixa até no seu site, parafraseando Lamartine Babo, que é o seguinte: quem foi que inventou o Brasil? Quem inventou o Brasil foi o povo brasileiro, literalmente. Você traz toda essa abordagem. Eu vou agora convidar a Márcia Mendes para estar aqui conosco. A Márcia Mendes é escritora, idealizadora do projeto Um Livro para Chamar de Meu, mestre em ensino e contadora de histórias. Eu vou convidar a Márcia hoje para conversar com a gente, especialmente porque, pensando na Feira Literária de Mucugê, a gente vai pensar em uma abordagem inclusiva de uma literatura que vem, de fato, dialogar com diversos públicos. E a Márcia, ela vai integrar principalmente a Fligezinha, né, que é voltada aí para o público infantil, e a produção da Márcia literalmente vem traduzir essa literatura cada vez mais acessível, essa literatura com acesso para o público infantil. A gente vai caminhando para o fim
da primeira edição do FliGcast, o podcast da Feira Literária de Mucugê. E a Feira Literária de Mucugê, ela leva em consideração uma literatura inclusiva, ela leva em consideração a diversidade de públicos, né? De fato, um território literário concebido para ser acessível a todos esses públicos. E eu convido a Márcia Mendes para falar com a gente, ela que já está aqui. Márcia, seja muito bem-vinda. A sua literatura, além de dialogar com o público infantil, de dialogar com a Fligezinha, é também uma literatura que tem uma perspectiva decolonial. Então eu queria que você contasse para a gente sobre os seus trabalhos e essa perspectiva que você traz de literalmente permitir o acesso aí à literatura, de entender o acesso à literatura como um direito humano, já que você é idealizadora também do projeto Um Livro para Chamar de Meu. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. É com muita alegria que eu participo desse momento, porque a Fligezinha sempre foi um lugar de muita emoção para mim. Foi a primeira festa literária que eu participei. É uma honra estar aqui com vocês. Estava ouvindo falar sobre a questão da música, de como a música também traduz, como linguagem musical também traduz as coisas desse nosso país, dessa nossa Bahia. E pensar na literatura, né, literatura para as infâncias, é respeitar essa criança, né? Sobretudo é respeitar essa criança como um sujeito de direitos, um sujeito de desejos. Então, assim, na minha literatura, a criança e a criança negra têm um lugar de protagonista, que ela possa encontrar nesse, eu digo assim, sempre, nesse colo, uma representatividade real e uma representatividade que diga sobre antes e sobre agora, ou seja, uma representatividade com a carga ancestral. A literatura, espaços de liberdade, precisa ser, de fato, um lugar de muitas palavras, de muitas vidas. Escrever sobre escrever uma literatura que é para as crianças, mas ao mesmo tempo é também para jovens, para adultos e idosos, me faz assim muito feliz, porque eu fui uma criança que não cresci cercada pela literatura escrita. Eu cresci cercada pela literatura oral. Eu não tive livros em casa. Daí o meu desejo de cumprir também com esse papel social, de levar livros novos para as crianças que não têm livros, por meio do projeto Um Livro para Chamar de Meu. Isso, assim, isso revela um gosto maior e um gosto genuíno, um gosto verdadeiro por essa literatura, que é de suma importância, e não tem o papel, não tem a função de ensinar, porque não é esse o lugar da literatura, mas acaba ensinando, acaba transformando vidas, como transformou a minha vida. Então, é um lugar de muita emoção para mim. Maravilha te ouvir, Márcia. Nós já estamos caminhando para o fim da nossa programação, mas literalmente, né, falar da Fligê, falar desse território cada vez mais que busca democratizar a literatura, que concebe a literatura como esse território que vem dialogar com diversos sujeitos, que é concebida também como um direito humano, né, a literatura sobretudo como um direito. E aí, Esther, eu gostaria de te agradecer pela sua presença, gostaria de agradecer pela presença de todos que estão aqui, da autora Patrícia Wallin, do autor Franklin Martins, também da Márcia Mendes. Muito obrigada pela participação generosa de cada um de vocês aqui no FliGcast, essa primeira edição do podcast da Feira Literária de Mucugê, especialmente celebrando esse 2 de julho, o bicentenário da independência da Bahia. Muito obrigada. Eu agradeço mais uma vez o convite. Acho que vai ser uma
PG vai ser realmente muito interessante, né? Os debates serão muito bons, eu não sei se é, né, o local de debate. Eu, como sou professora de História da Bahia aqui da UFBA, né, e pesquisadora do PPGH, eu sempre gosto muito, acho que esse papel da música é realmente muito impressionante, né? A Bahia, ela sempre foi sede do vice-reinado, né? E ela tem a história, né, do Brasil, ela muda muito. Nos últimos 20 anos, muita coisa foi escrita, publicada, né? A Bahia era um centro muito dinâmico, muito rapidamente, né, como despedida, deixar aqui um gostinho de quero mais, né? Um centro muito dinâmico. Nós tivemos aqui em 1724 a Academia dos Esquecidos, a Academia dos Renascidos, e eu acho que essa quantidade absurda, né, de panfletos que foram produzidos já na Conjuração Baiana, sempre se produziu panfletos, né, mesmo na guerra com a expulsão dos holandeses, né, essa é uma estratégia política muito comum no período colonial. E aí pensar, né, a produção de um panfleto da Urânia Vanério, Lamentos de uma Baiana, né, o panfleto mais circulado, mais interessante, né, com 5 laudas, em prosa e em verso, vai ser uma alegria falar sobre isso com vocês, viu? Então, Márcia, que bom, quero te encontrar pessoalmente, gosto demais do seu trabalho. Um beijo, querida, um beijo, Bianca, um beijo, Franklin. Então, até breve. Só uma última coisa, eu tenho aqui também, vou fazer esse lançamento também, Márcia, da coleção Mulheres Insubmissas, não sei se dá para ver, o livro infanto-juvenil da Maria Quitéria, que é uma pesquisa. Quem escreve é Mariana Teixeira, minha orientanda de mestrado, é muito querido, e estaremos lá com esse livro. Então, um beijo para cada um de vocês, e até breve. Até, nos vimos na Feira Literária de Mucugê. Franklin, muito obrigada pela presença, gratidão imensa por tê-lo aqui. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês, trocar ideias, etc. E nos vemos na FLIGE daqui a um mês e pouco, né? Isso. Entre os dias 16 e 20 de agosto. Até mais. Márcia, muito obrigada. Nos vemos também lá na FLIGEzinha. Exatamente. Eu quero dizer que a Maria Filipa, não é, força e poesia, ela vem com música também. Vem de lá para cá, nas ondas, nas águas, nas ondas do mar. É Maria Filipa, é Bahia, a história de uma menina que é força e é poesia. Literatura e música tem tudo a ver, com criança principalmente. Maravilha. Um prazer imenso. Prazer todo nosso. E é claro que eu vou me despedindo também da curadora literária da FLIGE, a Esther Maria Figueiredo, que está aqui conosco. Esther, gratidão pela sua participação generosa aqui no FLIGEcast, nessa primeira edição do podcast da FLIGE. Foi uma honra tê-la aqui. Estamos aqui produzindo conhecimento, né? Como a gente sempre afirma, nesse caso, conhecimento literário. Obrigado também. Bom, antes de me despedir, eu gostaria de agradecer a FLIGE pela oportunidade, pela parceria com o canal Enlivre-se, agradecer para todos os convidados que estiveram aqui, para todo o público que vai nos acompanhar nesse episódio aí do dia 2 de julho. Nós estamos celebrando o bicentenário da independência da Bahia, e a FLIGE é patrocinada pelo governo do estado da Bahia por meio de emendas parlamentares. Então é isso, um grande abraço e até o próximo.